Fala Dev, seja bem-vindo a mais um episódio do Descompila e Descomplica, que é o quadro aqui no meu canal onde eu respondo perguntas que a galera tem me enviado sobre Java, sobre back-end e sobre como ser bem pago usando Java no back-end. Então, se você inclusive quer ter sua pergunta respondida, eu já vou falar como é que você faz para conseguir isso, tá bom? Então, primeiramente, bem-vindos aqui. Se você não me conhece, meu nome é Helder Moraes, eu sou Java Champion, eu ajudo javeiros plenos e sêniors a serem bem pagos se especializando no back-end. Então, se você se interessa por isso, não se esqueça, se inscreve aqui no canal se ainda não fez isso. Lá nas notificações do sininho, clica no sininho e coloca todas as notificações para você não perder nenhuma delas. Se você está me escutando no Spotify, não se esqueça de assinar esse podcast e de dar 5 estrelinhas ali. Assim, fazendo isso de uma forma geral nas plataformas, você ajuda esse conteúdo a chegar a outros devs, assim como ele chegou até você, e assim ajudar mais devs, assim como ele está ajudando você. Maravilha? Gente, então vamos lá, vamos começar aqui o episódio de hoje. E eu falei, né, que você pode ter sua pergunta respondida em outros episódios. Para isso, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link com um formulário para você mandar a sua pergunta, tá? Então, assim, eu continuo abrindo caixinhas do Instagram, eu continuo respondendo os comentários de vocês, mas se você quer fazer uma pergunta mais elaborada, aquela pergunta que realmente está te parando no momento, e você quer ter a chance aí de ter ela respondida aqui no quadro, então faz ela aqui, usa o formulário para isso. Lá eu coloco os critérios de como é que você faz para aumentar as chances da sua pergunta ser respondida. Claro que não dá para eu responder todas as perguntas, então tem alguns critérios que eu uso ali para poder selecionar o que eu vou responder. Beleza? Então, se você quer ter sua pergunta respondida, vai lá no formulário e manda a sua pergunta. Maravilha? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Eu costumo dizer que isso daqui é o mais próximo que dá para chegar de ter uma mentoria comigo sem estar na mentoria, tá? Quem me acompanha sabe que eu não concordo que você pode ser mentorado por um livro, que você pode ser mentorado por um artigo, ou que você pode ser mentorado por uma pessoa que você simplesmente ouve passivamente na internet, tá? E eu entendo que muita gente fala para mim, olha, você tem sido meu mentor, e eu recebo com muito carinho, e eu agradeço sempre e tal. Só que é bem diferente de você realmente estar numa mentoria, porque na mentoria existe é uma via de mão dupla. Você pergunta, a pessoa responde, você pergunta, a pessoa responde. Existe essa troca, tá? Em outros canais costuma ser uma via de mão única. E aí, vamos supor, você lê o livro de alguém e aquilo te ajudou realmente, mas de repente nem foi o que o autor quis dizer, né? Então fica aquela coisa meio diferente de uma mentoria. Estou falando que é bom, que é ruim, estou falando que é diferente de uma mentoria. Beleza? Então, gente, vamos lá, vamos começar. A gente vai ter agora aqui a pergunta do Luciano Fernandes, que ele diz o seguinte: o Luciano colocou aqui que ele é sênior, e ele fala, olha, sou tech lead e dev Java sênior, mas tenho vários gaps técnicos, como algoritmos e estruturas de dados, ou design patterns, as quais eu já estudei, mas nunca usei nos trabalhos. Devo focar os meus estudos em aprender bem essas coisas, ou devo focar em me manter atualizado, como estudar cloud, mensageria e observability, tá? Beleza, Luciano, vamos lá. Para eu responder a sua pergunta, e aí, de novo, né, numa mentoria eu te faria essa pergunta, mas vamos responder de uma forma que fique útil aqui para todo mundo, tá? Olha só, para responder isso, existe uma coisa que você precisaria definir antes, Primeiro, você quer construir uma carreira nesse lugar que você está, ou você quer construir uma carreira em algum outro lugar, ou você quer se preparar para ir para algum outro lugar, tá? Muitas vezes as coisas não são necessariamente excludentes, tá? Mas quando elas não são excludentes, vamos supor, não, eu quero continuar crescendo, mas quero também estar preparado para o mercado. Beleza. Se você quer continuar crescendo na empresa e estar preparado para o mercado, então a sua prioridade número 1 é entregar valor aonde você está. Então, o que eu te diria é o seguinte, você perguntou aqui, ó, algoritmo, estruturas de dados, design pattern, etc. Onde você trabalha, você usa diretamente isso? Você é demandado diretamente disso? Existem gaps na empresa que, se você
melhorasse isso, você resolveria esses gaps, você resolveria esses problemas? Se sim, beleza, então eu te diria, foca nessas coisas. Agora, isso aqui é interessante, deixa eu ver se foi aqui que eu li. Ó, ele coloca assim, ó, algoritmos, estruturas de dados, design patterns que estudei e nunca usei no trabalho. Galera, isso é extremamente comum. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que você não deva estudar essas coisas. Eu estou dizendo que quando a gente aprende programação, quando a gente aprende ciência da computação, a gente faz lá, né, análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, etc. Existe um leque de matérias comuns, um conhecimento comum que a gente aprende, né? E eles sim ajudam a gente a entender melhor esse mundo todo. Mas o fato é de que quando você vai para o mercado de trabalho, muitas coisas você nunca vai ser demandado. E por não ser demandado, essas coisas acabam meio que caindo no esquecimento, você não lembra como faz, não lembra como usa, que é bem o caso do Luciano aqui, tá? Hoje mesmo, conversando com um amigo, ele falou assim, pô, eu tô dando aula numa instituição aqui e descobri que a maior parte dos devs aqui, que são alunos, nunca usaram um banco relacional diretamente. Estão usando tudo através de framework. Enfim, tem diversas situações por onde você vai lidar, tá? Então, assim, vamos lá. Partindo do pressuposto. Meu objetivo é entregar o meu maior... Eu vou assumir que você é alguém... como é que... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Enfim, cenário número 1, tá? Cenário número 1 é... Você é alguém que quer crescer na empresa que você está. Então, você vai olhar para os problemas que você precisa resolver na empresa, os problemas que já foram alocados para você ou que não foram alocados ainda, mas que você sabe que você pode ajudar a resolver. E aí você vai aprender a fazer o que você precisa fazer para resolver esses problemas da empresa onde você está. Tá? Por quê? Porque nesse cenário número 1, você é alguém que quer crescer nessa empresa. Umas coisas que você pode fazer também relacionadas a isso, e olha só, gente, o que eu estou dizendo aqui é uma forma de você parar de tentar adivinhar o que você precisa estudar. Porque muitas vezes, e assim, esses 3 casos são clássicos, algoritmo, estruturas de dados, design patterns. Todo mundo sai estudando algoritmo, estruturas de dados, design patterns. Só que aí faz o quê? Lê livro, faz exercíciozinho, vê tutorial, não sei o quê, mas como nunca usa, na verdade não sabe usar. Então, assim, esse conhecimento ele nem assentou de verdade para você. Tá? Então, assim, assumindo que você é alguém que quer crescer na empresa, no cenário número 1, então você vai ver os problemas que tem na empresa e o que você precisa saber que você ainda não sabe para resolver esses problemas. Outra coisa que ajuda bastante também é você olhar, você colocou aqui que você é sênior, né? Tech Lead e Dev Java Sênior. Olhar quem está acima de você na hierarquia técnica, vamos dizer assim, ou não sei se acima ou à frente, né? Quem estiver tecnicamente à frente de você na mesma empresa, vá lá e vê o que essa galera está usando no dia a dia. Será que eles estão usando algoritmos, estruturas de dados, design patterns? Né? Diretamente? Às vezes, indiretamente, a gente sempre usa, principalmente algoritmos e estruturas de dados. Né? Mas, sei lá, tem algum problema que ele está resolvendo especificamente usando um grafo, sei lá, alguma coisa assim? Então, vê lá direito o que essa galera está usando. Por quê? Porque isso é uma dica para você do que você precisa saber para chegar onde essas pessoas chegaram. Galera, o grande lance de carreira, e quando a gente quer, quando a gente se espelha de alguma forma em outras pessoas, e quando eu falo de se espelhar, não é se comparar, tá? Você deve se comparar a si mesmo ontem, mas você sim, olha o que as pessoas estão fazendo para você se inspirar, para você saber o que você precisa fazer ou para você saber o que você não deve fazer, né? Aprender também com os erros dos outros é um sinal de sabedoria. Mas assim, quando você olha na empresa e você vê pessoas que estão à frente de você na carreira técnica e que elas dominam ou elas usam coisas que você não sabe ou não usa ou não aprendeu ainda, isso é um grande sinal para você do que você tem que aprender para crescer dentro dessa empresa. Tá? Então você tem ali já um caminho bem... uma sugestão muito forte para você. Esse foi o cenário número 1. No cenário número 2, eu vou assumir aqui que, por exemplo, tá ok na empresa, mas eu quero me preparar para sair daqui. Eu quero criar um perfil, né, profissionalmente, tecnicamente, para que eu possa ir para uma outra empresa no mercado.
O problema, quando a galera faz o segundo caso, o segundo cenário, o que muitos fazem? Eu vou dar alguns exemplos. Né? A pessoa vai no LinkedIn, aí desenvolvedor Java, Java Senior Backend, no meu caso. Aí vem lá, 8.000 respostas. Né? Aí a pessoa começa a anotar as palavras-chave que mais aparecem nas primeiras. Aí vai aparecer, além de Java, vai aparecer sei lá, Spring, vai aparecer Postgres, vai aparecer microserviços, vai aparecer containers, vai aparecer o que mais? Enfim, vai aparecer um monte de coisa. Tá? E aí a pessoa pega e fala, legal, vou estudar isso. Esse é um jeito bom de você estudar, ou de você se preparar para sair? Eu te diria que é o pior jeito possível. Tá? Por quê? Porque, de novo, você está tentando tatear em torno de algo que você não faz ideia do que é ou de como funciona. Como assim, Ana? Olha só, quando você fala que você quer ir para alguma outra empresa no mercado, você tem que ser um pouco mais específico. Por exemplo, uma forma de ser mais específico. Você quer trabalhar com qualquer empresa que usa Java no mercado? Ah, quero. Tá bom, então você vai ter que estudar qualquer coisa relacionada a Java. E tudo bem, tá? De novo, tateando, tá tentando tatear. Tá? Agora, se você começa a ser mais específico, cara, eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, desenvolvendo sistemas, desenvolvendo software para o mercado financeiro. Então, hoje, se eu tivesse numa situação onde eu fosse procurar vaga no mercado, cara, eu tenho um bom background de mercado financeiro, mercado de cartões de crédito, de adquirência, de autorização, de prevenção à fraude, eu tenho um bom background nisso. Se eu procurar vagas de Java, back-end relacionadas a isso, de 8.000 de 8.000 pesquisas que vieram no meu LinkedIn, eu já vou limitar isso aí para menos de 1.000 fácil, tá? Aí, as tecnologias que estão lá já são mais filtradas, tá? Aí eu falo, mas eu já sou sênior. Então deixa eu olhar as vagas. Aí você para de simplesmente anotar a palavra-chave e começa a olhar o que são as vagas. Tem vaga que tem Java na descrição, mas a vaga é de front-end. Aí porque o cara tem um pelinho lá em Java, ele pede Java também. Ou a vaga é de, sei lá, outra linguagem. Aí na lista os caras falam, é um plus se o cara souber Java, .NET, sei lá. Então, assim, aí começa a olhar com mais critério. Então, assim, pega realmente as vagas que são de Java no back-end, sênior igual você, no mercado que você foi lá e filtrou, e aí você começa a ter uma ideia melhor. Tá? Isso, de cara, vai te colocar na preparação muito à frente da imensa maioria do mercado, porque a imensa maioria do mercado não faz isso. A galera tá procurando vagas, simplesmente olha as vagas, vai aplicando nas vagas, quem ligar, ligou. E eu tô falando isso porque eu já estive do lado de recrutador e do lado de recrutado. E eu, assim, como recrutador, principalmente, você percebe muito isso. Que você entra em contato com a pessoa e a pessoa fala, nossa, eu nem me lembro que eu me candidatei a essa vaga. Porque a pessoa faz em lote, enfim. E tá tudo certo, né? Cada um faz as coisas como quer. Mas o fato é, você fazendo essa coisa mais pensada, você já sai na frente de muita gente. Tá? E aí, feito isso, poxa, você já reduziu tanto o seu leque que o que você colocar de tecnologia ali que você não sabe, que você vai colocar como gap, tá falando aqui que tem que saber um negócio que eu vi hoje, Model as a Service. Tá? O pessoal está falando aí de inteligência artificial, de modelos, LLM. Tem um negócio agora que é o Model as a Service. Você acessar um determinado modelo de inteligência artificial como um serviço. Né? Caraca, ninguém sabe Model as a Service. Enfim, não falando ninguém, é muita gente. Né? Mas nunca ouvi falar. Legal, se eu estou vendo que do que eu quero fazer estão pedindo isso, então vou estudar esse negócio. Tá? E aí eu estudar, gente, e aí aqui no meu canal tem toneladas de vídeos sobre como é que você estuda. É assim... Não é fazendo roadmap, aliás, eu sou alguém que bate muito nos roadmaps, né? Não é fazendo roadmap, não é pegando um monte de livro, ou um monte de palestra, ou um monte de vídeo, nada disso. Isso tudo são ferramentas de estudo para você gerar código que resolve algum tipo de problema usando as ferramentas que você quer aprender a mexer. Tá? Então, supondo que você fosse um marceneiro querendo fazer uma mesa,
ou melhor, supondo que você fosse um marceneiro querendo usar um novo tipo de serrote, um novo tipo de martelo, um novo tipo de prego, sei lá, um novo tipo de qualquer coisa, eu não sou expert em marcenaria, então supondo que tem uma meia dúzia de ferramentas de marcenaria que você quer estudar, galera, o marceneiro não vai comprar um livro, não vai só assistir um vídeo na internet, fala assim, cara, eu vou fazer uma mesa, vou fazer um móvel, vou fazer alguma coisa usando essas ferramentas, e aí sim eu vejo o vídeo de como é que usa, pô, é assim que faz, assim que não faz. Por que a gente não aprende coisas de software da mesma maneira, gente? Porque no fim das contas, é isso que a gente está tentando fazer, só que num mundo diferente, num mundo de software. Então assim, eu quero aprender a usar Kafka, tá bom. Gasta 1 hora entendendo como é que o Kafka funciona, para que ele foi feito e que problema que ele resolve, e pensa você num problema que você pode resolver usando o Kafka baseado naquilo que você aprendeu agora. Ah, não é Kafka, sei lá, o Model as a Service, inteligência artificial. Ah, pô, eu quero usar LLM. Tá bom, gasta 1 hora aprendendo o que é LLM, o que ele faz, que problema que ele resolve, como é que você usaria ele para desenvolver uma aplicação, e aí pensa num problema, pensa numa aplicação que você pode fazer para você usar ele, e aí assim você aprender a usar ele. Tá? Isso, de novo, gente, fazendo esses 2 trabalhos, você está 1000 anos na frente da imensa maioria do mercado, porque a galera não faz isso. Tá? Pô, mas se a galera não faz isso, por que eu vou fazer? Meu, se você faz o que todo mundo faz, então você vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Agora, eu imagino que existem algumas poucas pessoas que você olha os resultados dessas pessoas e fala, poxa, eu gostaria de ter esses resultados. Por que essas poucas pessoas são poucas e não são a maioria? Porque eles não fazem o que a maioria faz. Tá? Então, assim, não adianta você querer resultado extraordinário fazendo o ordinário. Beleza? Então, Luciano, espero ter ajudado. Essa foi minha resposta para o Luciano Fernandes. Beleza, vamos ao próxima pergunta de hoje, que é o Nathan Lima. Ele é Dev Java pleno. E ele diz o seguinte: qual a melhor maneira de implementar microserviços, desculpa, eu ia falar microserviços, depois microservice, ficou microservices, tá? Desculpa. Microservice. Qual a melhor maneira de implementar microservice em Java? Sei que tem muitas opções, mas acabo perdido em qual caminho adotar. Qual a melhor forma de trocar dados entre bancos distribuídos? Olha, Nathan, realmente, existe um bilhão de coisas que eu poderia te falar aqui. A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: você, como dev pleno, que é o seu caso, provavelmente você ainda está numa fase em que o projeto já vai chegar para você assim, cara, esse é um projeto aqui, tem que fazer microserviço, faz esse serviço, aquele e tal, se comunica, aqui está o banco e desenvolve aí. Normalmente para o pleno o negócio chega assim, tá? Mas eu queria colocar em você, Nathan, e em você todos, javeiros plenos, incutir em vocês uma mentalidade de questionar as coisas, mesmo que seja só internamente para você, tá? E às vezes nem sempre você é ouvido. Você pode, obviamente, sempre buscar ser ouvido, mas às vezes não é possível por questões diversas. Mas a primeira coisa que eu te sugiro você questionar é o seguinte: tá, estou no projeto. Por que escolheram o microserviço? Tá, primeira coisa. Porque, de novo, eu vou sempre... Galera, se você tá cansado de me ouvir falar isso, eu quero chamar a notícia. Eu não vou parar de falar o que eu vou falar agora. Microserviços não foi feito para escalar software. Microserviço foi feito para escalar pessoas. Lei de Conway. O jeito que minha empresa se comunica é o jeito que a minha empresa faz software. Tá? Então, as primeiras empresas que fizeram microserviços é porque eles tinham estruturas de equipes distribuídas e cada uma dessas equipes eram multidisciplinares. E por serem multidisciplinares, cada uma das pequenas células, cada uma das pequenas equipes produziam pequenos blocos de código e esses pequenos blocos de código se comunicavam e aí nasceu o microserviço. Tá? Então, a primeira coisa que eu te diria, Nathan. Agora sim, a melhor maneira, eu não vou te falar assim, a melhor. Eu vou te falar os fundamentos para você escolher a melhor, tá? Que é muito melhor. Gente, olha só. A gente, e eu não estou falando que é o caso do Nathan, tá? Estou falando a gente de uma forma geral. A gente tem muita sede, muitas vezes, de me falar assim, me fala como eu faço.
me fala a receita, me fala o passo a passo, me dá o caminho das pedras, ou me dá o roadmap, né? Gente, olha só, essas coisas muito são úteis, elas ajudam, inclusive eu faço muitas delas aqui. Mas quando você entende os fundamentos das coisas, você consegue decidir por si, você consegue fazer o seu caminho, você consegue fazer o seu roadmap, você consegue fazer o seu caminho das pedras, você consegue tomar suas decisões de uma maneira muito mais efetiva. E o que eu quero te dar de fundamento aqui em relação a microserviço em Java, ô Natan e galera? Ó, algumas coisas para você pensar. Primeiro, olha só, eu consigo fazer microserviços em Spring mesmo, o grandão, ou em Jakarta-E, por exemplo? Consigo, dá para fazer. Tá? Inclusive, se vocês olharem, tem um podcast que eu gravei com o Adam Bean, que é uma das maiores autoridades de Java do mundo, faz um tempo, eu gravei em 2018. Que, na verdade, na época a gente já estava com a onda do microprofile, né, que era o profile do Java específico de microserviço, que está aí até hoje, né, gigante e tal. Mas ele dizia o seguinte, olha, eu faço microserviço com Java E tranquilo. E realmente se dá para você fazer. Então, e funciona bem. Tá? Só que ao você usar um framework, usar uma plataforma que tem determinadas características que eu vou falar agora, você vai ter que lidar com algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala de rodar uma aplicação em Spring ou no Jakarta-E, você está assumindo que você vai rodar isso num servidor de aplicação. Tá? E aí, Tomcat, enfim, Payara, vários aí que tem no mercado, JBoss, etc. Tá? Servidor de aplicação. Quando você tem um servidor de aplicação, por natureza, quando você sobe esse servidor de aplicação, ele sobe um monte de serviços. Por quê? Porque ele é ruim, porque ele é chato, porque ele não gosta de mim? Não. Porque ele foi desenhado assim, ele foi desenhado para funcionar dessa forma. Ele é um servidor de aplicações. Então ele tem que prover serviços para as aplicações que estão dentro dele. Tá? Claro que você tem configurações para que um servidor tenha mais coisa ou menos coisa, mas ele é um servidor de aplicação. Então quando você pensa nesse sentido, do ponto de vista de um microserviços, o que acontecia no começo com aplicações do mundo Java, antes da gente ter o cenário que a gente tem hoje para rodar microserviços com Java? É que você jogava um serviço dentro de um servidor de aplicação que tinha um monte de coisa dentro desse servidor que não interessava para esse serviço. Tá? Mas o serviço pode compartilhar o mesmo servidor. Você já começa a criar um problema aqui, mas tudo bem, supondo que possa compartilhar o mesmo servidor. Mas a tendência sempre foi de movermos os nossos microserviços para containers, como inclusive imagino que é a grande maioria do mercado hoje. Quando você jogava esses serviços dentro de servidores de aplicação, dentro de containers, de cara você tinha um container que a imagem inicial dele sem nada tinha, sei lá, 500 MB, 600 MB. O que não faz sentido para você rodar lá um serviço que tem poucas funcionalidades, que é mais isolado, que é mais especializado, etc. Mas no começo tudo bem também, porque a gente conviveu com isso porque era o cenário que existia até então. Helder, mas eu poderia e posso ainda, por exemplo, usar abordagens como, sei lá, um JLink. Né? O JLink você consegue, via JDK, escolher exatamente as dependências que você vai ter no seu projeto sem precisar do servidor inteiro. Dá um trabalho, se sua aplicação for grande, o pessoal vende o JLink como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu adoro o JLink, mas ele não é a coisa... Assim, o jeito de usar ele é simples, mas você ter os resultados que você precisa usando o JLink é um trabalhão, tá? Então, você caçar lá toda a árvore de dependência, tudo que você precisa para você ter lá uma aplicação realmente standalone, funciona, mas, puxa, não era ideal. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente tem plataformas e tem frameworks que são feitos para rodar de forma distribuída. Tá? E aí, assim, eu falo muito aqui do Quarkus. Então, o Quarkus, você começa a sua aplicação com entre aspas, servidor de aplicação, que não é um servidor de aplicação, ele é um runtime que entende Java só, não tem quase nada de dependência ali. Ele vai saber interpretar um HTTP e acabou. E aí você começa a plugar o que você precisa. Tudo bem, ele vem lá com um motor de injeção de dependência e acho que só, tem uma outra coisinha lá. Legal, eu preciso de JSONB, eu puxo o JSONB.
Eu preciso de JXRS, eu puxo o JXRS. Eu preciso de LangChain4j, eu puxo o LangChain. E aí eu começo a espetar só o que eu preciso, e aí eu vou lá e distribuo a minha aplicação. Então, o primeiro fundamento que eu te falo, ô Nathan e todo mundo que está me ouvindo, você para fazer microserviço em Java, se é algo que você não está fazendo, ou que está fazendo ainda meio capenga, ou que está fazendo na dúvida, olhe para plataformas que foram feitas para distribuir aplicações distribuídas. Distribuir aplicações distribuídas é ótimo, né? Mas é isso, né? Porque o que a gente entende por aplicações distribuídas são aplicações que têm uma rede de comunicação entre elas. Basicamente é isso. Que na verdade não é nada novo, nem de longe, tá? A gente tem aplicação distribuída no mercado desde os anos 90, talvez até anos 80, tá? Só que hoje a gente tem um cenário diferente. Então, assim, olhe para plataformas e frameworks pensadas para isso, tá? Outra coisa, o que você precisa pensar na hora de fazer microserviço em Java. Você usar também, o que quer que você for usar, tem que ser algo que ocupe, que consuma a menor quantidade de recursos possível, e por recursos pensa em memória, disco e conexões de rede, tá? Olha no mercado o que é mais econômico nesse sentido. Por que isso? Porque quando a gente fala de aplicações distribuídas em containers, por exemplo, você não vai ter um container rodando no seu host, você vai ter centenas, muitas vezes milhares, em alguns casos milhões. Então, se você não gerenciar bem os recursos que cada uma dessas aplicações está usando, desde a hora que você concebeu essa aplicação, você pode consumir todos os recursos do seu host de uma maneira muito rápida e muito antes do que você tinha previsto. Tá? Então, por design, você teria que estar usando ferramentas que otimizam o uso de recursos da sua aplicação. Outra coisa que a sua plataforma também deveria te oferecer é você ter startup muito rápido da sua aplicação, o start, né? A aplicação subir muito rápido, porque lembra, você vai estar rodando isso dentro de containers, então você precisa instanciar esse container provavelmente vai estar dentro de um pod, em um Kubernetes, e você precisa criar esse pod, e aí tem health check, etc. Então, se a sua aplicação já leva um tempo, você ferrou com todo o resto das atividades. Então, precisa ter um startup rápido. E, galera, quando a gente fala de aplicação distribuída, não é só o startup que tem que ser rápido. A aplicação ela não tem que apenas subir muito rápido. Ela tem que ter uma velocidade de primeira resposta muito rápida. Como assim, a primeira resposta? Existe benchmark disso também. Porque é o seguinte, muitas aplicações, para dar a primeira resposta, ela tem que carregar cache, tem que compilar não sei o quê, tem que rodar Git, tem que fazer um monte de coisa, que leva um tempo e aí nas próximas ela vai diminuindo esse tempo. Só que, por exemplo, se a sua aplicação é um serverless, né, se você desenvolveu uma função lá que roda num serverless, não tem as próximas, é aquela requisição. Aquela requisição tem que ser muito rápida. Então, a primeira requisição é a única requisição. Não a única, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, precisa olhar para isso também, que consome pouco recurso, tem startup rápido e que tem um tempo de primeira resposta muito rápido também. Tá? Se você fizer esses pontos que eu te falei até agora, você está com 80% do seu caminho andado e resolvido em relação a fazer microserviços com Java. Porque você já tem plataforma pensada para isso, isso vai te gerar aplicação que consome pouco recurso, que sobe rápido, que tem a primeira resposta rápida. Tá? E outra coisa que eu te falaria também, e aí você falou aqui a melhor forma de troca de dados entre bancos distribuídos, etc. Isso vai depender muito de design. Então, assim, não é incomum que você tenha, numa arquitetura de microserviços, serviços com bancos de dados diferentes, com tecnologias diferentes, porque muitas vezes as demandas de cada um são diferentes. Então, seria ilusão você pensar que você vai fazer o banco se comunicar diretamente com o banco, ele vai ter que passar por uma camada de middleware em algum momento, seja o próprio serviço que na verdade, teria que ser o próprio serviço que é dono dele, né? Porque você não deveria abrir a API, o acesso a esse banco a outros serviços. Tem até um design pattern de microserviço que chama Single Database
One Single Database per Service, alguma coisa assim, que é você ter uma única base de dados para cada serviço e todo mundo que precisar daquela base de dados vai passar por esse serviço. Tá? Isso, de novo, é um fundamento para você interiorizar e entender como é que você vai pensar nisso tudo. Tá? E aí, de novo, você tendo essas coisas em mente, cara, você resolveu a maioria dos seus problemas e das suas dúvidas relacionadas a usar microserviços com Java. Fechou, Natan? Obrigado pela sua pergunta. E deixa eu olhar aqui, já estamos com 30 minutos, então vamos para a última pergunta de hoje. Pergunta do João Pedro, que é sênior, e ele escreveu aqui o seguinte: sou dev sênior e percebo que cada vez menos as empresas me perguntam sobre coisas técnicas. Empresas perguntam, imagino que seja em entrevista, coisa assim, né? Cada vez menos elas me perguntam coisas técnicas. Será que estou perdendo tempo me preparando tecnicamente? Olha só, eu tive uma pergunta muito parecida com essa um tempo atrás, numa sessão de mentoria da Confraria Dev. Então minha resposta vai ser muito parecida com a que eu fiz lá. Que é o seguinte, olha só, gente. Eu ouvi um grande amigo meu falando outro dia o seguinte, o Bruno Souza, né, o JavaMan. Ele falou, ó, o que te leva até sênior não é o que vai te levar depois do sênior. Tá? Como assim? Olha só, até o sênior, não vou falar que o caminho é fácil, porque nada é fácil, principalmente nessa nossa carreira. Mas se você trabalhar direito, se você resolver os problemas, né, se você não for um encostado da vida, se você aprender o que você precisa aprender, se você for alguém que consegue ali ser alguém que agrega e que não, né, desagrega, que desmancha as coisas, né? Onde põe a mão vira né, zoeira. Enfim, se você for alguém que trabalha direito, até o nível sênior, você meio que consegue ir tocando o barco. Tá? Uns demoram mais, uns demoram menos, e eu não vou falar de tempo, senão vão me xingar, mas enfim, né, trabalhando bem, né? E claro que tem formas de você, muitas vezes, acelerar ou encurtar esse caminho, mas você meio que aos trancos e barrancos chega. Tá? Depois do sênior, já não é mais tanto assim. E o porquê disso, isso tem a ver com a pergunta do nosso amigo aqui, João Pedro. Porque é o seguinte, gente, olha só. Eu vou me pôr aqui no lugar de um recrutador, como eu disse, papel que eu já fiz algumas vezes. Se eu estou entrevistando um desenvolvedor sênior, na minha cabeça, sabendo que ele é alguém sênior mesmo, e eu vou olhar lá se não é um sênior de 6 meses, né? Vou olhar, ver a experiência, tá? Pô, pessoa realmente experimentada, passou nos projetos casca grossa, tal, resolveu o problema, não sei o quê. O que eu já sei sobre essa pessoa? Não é que a questão técnica dela já está resolvida no sentido de que, o cara não precisa aprender mais nada. Não é nada disso. Eu continuo aprendendo muita coisa hoje, eu sou pós-sênior um bom tempo já. Mas eu sei o seguinte, essa é uma pessoa que exatamente por ter muita experiência, por ter resolvido muito problema, por ter passado por uns negócios casca grossa, por ter tido que aprender muitas coisas ao longo do caminho, eu sei, primeiro, que essa pessoa sabe muita coisa do ponto de vista técnico, e segundo, que se ela tiver que aprender algo que ela não sabe, ela vai conseguir, porque senão ela não tinha chegado até aqui. Tá? Mesmo que aos trancos e barrancos. Então, de novo, não é que o técnico não é importante, mas o próprio João falou aqui, cada vez menos empresas me perguntam. E, gente, quando eu faço entrevista hoje, raramente me perguntam, mas é muito raro alguém perguntar alguma coisa técnica. Porque o que eu sei tecnicamente não importa? Não, muito pelo contrário. As empresas meio que já sabem o que eu sei tecnicamente e o que eu não sei eu posso aprender. Tá, então, o que essas empresas estão perguntando? Então, quais são, e aí eu poderia fazer um vídeo, talvez eu faça sobre isso, né? Que são os caminhos depois do nível de sênior. Tá? E aí, tirando o lado de gestão, né? Porque eu não é que eu não quero falar com o que quer virar gestor. Estou focando aqui no mundo técnico. Tá? Na galera que quer manter a carreira técnica, existem algumas opções que você tem, né, depois do nível sênior. Tem a carreira puramente de engenharia mesmo, né? Então você virar um sênior, um principal, depois aí tem várias nomenclaturas, né? Staff, Distinguished, Fellow, etc.
que é a galera que cresce realmente no nível técnico mesmo. Tem a galera que vai pro lado que eu fui, que é de Developer Advocacy, Community Management, Evangelista e etc. E tem a galera que vai pro lado de consultoria, que também é um caminho. Enfim, tem vários caminhos. O ponto é, em todos esses caminhos, você começa a ser requerido de habilidades que você não era requerido até então. Então, por exemplo, eu, como Developer Advocate, eu tenho que ter uma comunicação bem mais avançada do que eu tinha antes. E aí, por comunicação, ela tem que ser escrita, falada, enfim, todas as comunicações, corporal, verbal, enfim, diversos tipos de comunicação. Eu preciso ter minha parte de network muito mais desenvolvida do que era antes. Não o networking do oba-oba, o networking de se conectar com as pessoas, de falar com as pessoas, de negociar com pessoas, de lidar com diversos interessados em uma mesma iniciativa, em um mesmo projeto, de olhar para os interesses de pessoas com papéis e comportamentos e perfis completamente diferentes. Então perceba que nada disso eu aprendi escrevendo código Java. Entendeu? Então, o que o João está percebendo aqui nas entrevistas que ele tem feito é exatamente isso. E eu não sei o caso dele aqui, que tipo de entrevista que ele tem feito. Mas mesmo para quem... Eita lasqueira, travou aqui. Mesmo para quem segue nas carreiras puramente técnicas, como eu falei, Principal, Distinguished, Staff, Fellow, etc., ainda assim elas deixam de ser puramente técnicas. Porque olha só, gente, quanto mais você cresce nesses níveis, o seu impacto na empresa ele deixa de ser só no código que você escreve e passa a ser cada vez mais nas decisões que você toma. E aí as decisões técnicas, inclusive, decisões de tecnologia. Que nuvem que vai usar, que arquitetura que vai usar, que design pattern que vai usar. Beleza, escolhi o design pattern. Putz, vai afetar 5 mil desenvolvedores da empresa. Você tem um impacto na empresa inteira. Né? Outro dia, num grupo de mentoria, num outro grupo que eu tenho, a conversa era sobre a gente lidar com débitos técnicos. Como é que o pessoal gerencia débitos técnicos dentro das suas corporações. E gente que tem posição alta em empresas de tecnologia. Por quê? Porque essas pessoas têm influência muito mais do que tinha antes. Então elas deixaram de ser técnicas? Muito pelo contrário, elas só têm essa influência hoje porque elas são muito boas tecnicamente. Mas perceba que a habilidade que elas estão exercendo não é só a técnica. De novo, aí começa comunicação, networking, liderança, influência e etc. Tá? Então sim, prepare-se, se você está no nível sênior, já, para quem está no nível sênior, para quem está chegando, entenda que sim, daqui para frente, cada vez mais, você vai ser demandado de outras habilidades que sejam anexadas, que sejam adicionadas ao seu conjunto de habilidades, e sem que para isso você deixe de ter um papel técnico. Tá? De novo, não necessariamente você vai virar um gestor, vai virar... Né, tem dev que tem horror ao ouvir a palavra, vai virar gestor, não quero, não. Mesmo que você continue escrevendo código. Tá? Alguns dos caras mais top que eu conheço de Java no mundo hoje, cara que é Distinguished, Senior Distinguished, Fellow, que são caras hiper técnicos, muito mais técnicos que todos nós juntos aqui, os caras ainda são muito técnicos, só que as decisões deles afetam muitas vezes o mercado. Tá? Então, para isso, eles tiveram que desenvolver outras habilidades que não apenas as técnicas. Certo? Então essa foi a minha resposta para o João. E com ela eu finalizo aqui hoje. Gente, então lembrando, se você quer ter sua pergunta respondida num próximo episódio do Descompila e Descomplica, o link para você mandar a sua pergunta está aqui no formulário. E deixa aqui nos comentários se dessas 3 perguntas aqui, se você tem algo a acrescentar ou se tem alguma coisa aqui que você não entendeu, eu vou ficar muito feliz de responder a sua pergunta. Beleza, gente? Então é isso. Aquele abraço, até a próxima e tchau.